palavra Pode de deixar para honra. falar com o doutor A Teles. Muito obrigada. crônica de Obrigada, J. tchau, Thanos. Meus amigos, é inegável que o conhecimento da história das civilizações ocidentais, né, isso é inegável, ele foi decorrente sempre de muito sangue, muita batalha, batalhas crudelíssimas, cheias de traições, golpes e maldições. Foi assim desde que, na região mesopotâmica, há cerca de 6.000 anos, as civilizações que por lá se fixaram em torno dos rios Tigre e Eufrates prosperaram graças a um rigoroso ordenamento jurídico que se baseava na lei do talião, ou seja, na vingança, cujo preceito, popularmente conhecido, se expressa no seguinte ditado: olho por olho e dente por dente. Não é à toa que nossa índole, por vezes, demonstra, quer nas atitudes, quer pelas palavras, certa rispidez, às vezes uma verdadeira grosseria bárbara. Nossa herança é animalesca, proveniente de uma cultura religiosa baseada no temor, terror e nos sacrifícios para apaziguar as reações da natureza, cuja crendice materializava seres poderosos, também vingativos, e que deveriam ser aplacados por oferendas, entre outros que tais. Essa atitude primitiva só foi questionada pelo conhecimento crítico dos gregos, principalmente por Sócrates, Platão e Aristóteles. O pensamento grego separou pela primeira vez a fé no mito, na crença, ou da crença cega no pensamento racional, controlado pela observação e pela razão. É evidente que somente com a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, que toda a experiência do conhecimento e das leis passaram a ser revistas sob a ótica da Boa Nova. Cristo foi essencial e é para que as leis capitais sejam sempre reavaliadas pelo Estado. Sem a visão e a conduta cristã, o Estado continuaria a ser cruel com o indivíduo que praticasse atos ilícitos ou irregulares em confronto com o pensamento e as práticas da sociedade. O perdão é o novo componente do processo judicial, além, é claro, do respeito pelo semelhante. E essas são atitudes cristãs. Evidentemente, desde a Revolução Industrial, com o início da era científica, a fé se desvinculou da ação do Estado e as ideologias passaram a ocupar lugar de destaque, principalmente na manutenção ou contestação de preceitos políticos. Com a Revolução Industrial, a partir de 1750, aparentemente, a sociedade estaria sendo regida por normas isoladas e distantes, pelo menos é o que afirmava o positivismo quanto à religião. Mas, no momento em que a ciência ocupou o espaço da igreja, mais uma vez, o espírito cristão foi posto em patamar diferente das ações do Estado. Com certeza, não houve a aprovação da igreja para a morte da realeza francesa, com as decapitações lá na Revolução Francesa, que não eram compatíveis com os ensinamentos de Jesus. A morte é tema recorrente na história humana. É com ela que eliminamos toda e qualquer responsabilidade social sobre aqueles que não se comportam adequadamente na vida em sociedade. A morte é amiga da violência, porém é uma solução absolutamente anticristã. Essa preleção deve servir para que entendamos que as sociedades já aplicaram pena de morte durante séculos e, mesmo assim, não conseguiram resolver os problemas relativos à criminalidade.
A igreja tem sido de suma importância para a construção de um país cidadão. É a igreja que vive entre os mais pobres, entre os membros das comunidades, com suas paróquias, vivenciando todas as crises seculares que afligem o indivíduo e as populações em todos os regimes de governo. Há algumas encíclicas que não podem deixar de ser lidas, pois foram escritas nos piores momentos do terror ou do abandono. Para entendermos a política atual, devemos estudar o passado e que ele nos sirva de ferramenta para a construção do futuro. Os jovens são muitas vezes imediatistas, querem soluções rápidas para todos os problemas, como se o tempo agisse em descompasso com a natureza. A história deve servir para demonstrar que os fenômenos sociais que hoje nos afligem vêm de longa data. Com o rei Hammurabi, que viveu lá aproximadamente em 1790 a.C., já havia a preocupação, por exemplo, de punir o magistrado que desse uma sentença equivocada ou errada. A pena era pecuniária. Você sabe o que é pecuniária, né? Dinheiro, né? Mas sabe de onde vem essa palavra, Rodrigo? Sabe, Érica? De pecus. Dá uma olhada aí. Né? Pecus. Procura aí na Mr. Google. Na Mr. Google. Isso. Procura que eu quero que você me dê a resposta. Érica, procura aí. O que é pecus? Pecuniária. Quero a tradução disso aí. Vamos fazer lição de casa. Daqui a pouco a gente fala com os ouvintes. A pena era pecuniária, ou seja, ele era obrigado a devolver, o magistrado, o juiz, que deu a sentença equivocada, a devolver mais de 12 vezes o prejuízo causado ao sentenciado e era posto para fora da magistratura, enfim, perdia a sua toga. Discutimos hoje a lei do abuso de autoridade, a regulamentação do uso da prova ilícita e o Congresso, sem visão histórica, pode, juntamente com o Ministério Público e com a aprovação de parcela da população, aprovar aberrações que jamais, sumiu minha música aí, põe minha musiquinha de fundo, que jamais valorizariam os direitos fundamentais do ser humano. Quanto à reforma trabalhista, talvez devêssemos relembrar aspectos fundamentais da encíclica Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII em 1891, que com precisão descreve as péssimas condições que envolvem os operários da época e sem medo de errar, dadas as proporções tecnológicas, sociais, políticas, educacionais ou mesmo pelas conquistas trabalhistas obtidas no decorrer de décadas, vivemos, em muitos aspectos, problemas semelhantes aos gerados pela urbanização descontrolada do final do século XVIII. A reforma trabalhista e a previdenciária deveriam ser precedidas pelas reformas política e pela tributária. Mas os interesses que são os mesmos dos séculos passados ou dos governos anteriores, qual é o interesse? É o da manutenção no poder dos mesmos ocupantes. Todo dia assistimos o Congresso tentar reinventar a roda, possibilidade de acontecer somente para os ignorantes e aqueles que se recusem a estudar o passado da história da civilização humana. É lamentável. E tenho dito, palavra de honra.